para quem está começando e quer saber o arroz com feijão nos tratamentos de reprodução assistida. Esses dias eu ouvi de uma paciente, falou, nossa, Davi, foi bem legal, né, a sua live, acho que era a live sobre indução da ovulação, os protocolos de indução. Ela falou, mas é difícil, hein, assim, exige bastante conhecimento. E aí encontrei a doutora Carolina nos corredores essa semana também. Falei, ô Carol, vamos fazer uma live. Ela falou assim, Davi, sabe que eu ouvi de uma paciente que a gente fica falando coisas muito difíceis aqui na internet e é muito complicada a forma que a gente explica. Eu falo, por que a gente não faz uma live prática, simples, para quem está começando, para quem está entrando agora, né, no mundo da reprodução? A gente fica discutindo células NK, biópsia do endométrio, protocolos de indução para FIV, controle hormonal. Vamos falar o arroz com feijão, vamos falar o beabá para quem quer realmente entender do básico, depois a gente vai pensar no avançado? Eu adorei a ideia, e nada melhor do que chamar a própria doutora Carolina, que é minha super amiga, sócia lá do FIVMed, profissional extremamente competente, por que não dizer aqui minha grande professora, né? Então, para me ajudar a trazer essas explicações e para que nós possamos ter um conteúdo para quem está começando e quer saber o arroz com feijão nos tratamentos de reprodução assistida. Vamos ver se ela já está aí? Bom, boa noite a todo mundo. Eu espero que seja uma live muito proveitosa a todos vocês. E aí eu acho que hoje, como a Carol vai estar aqui... Oi, Natália! E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Me manda notícias, viu? Oi, Carol! Tudo bem, Davi? Tudo e você? Eu tô ótimo. Não sei o que eu aprontei aqui. Eu entrei no meu profissional e a hora que eu vi Carolina Scaranaro, eu falei, uai. Tecnologia, muita... Nessa correria aqui eu tô ótima com a tecnologia. E aí, tudo bem? Tá no FIVMed aí? Tô no FIVMed, tô aqui esperando a live, aproveitando fazer Legal. Um monte de coisa burocrática, estudando. Obrigado de novo, viu? Obrigado por nos ajudar a trazer seu conhecimento. Não fez sentido as duas pacientes pedirem coisas mais simples, a gente fica falando de um monte de... É legal, né? O conteúdo que a gente parece uma pós-graduação, né? Gente, vamos de leve, né? Vamos fazer uma live mais leve. Então, ó, para quem for mandar perguntas, hoje eu vou ficar mais ou menos atento para poder responder. Se fizer pergunta sofisticada, eu não vou nem responder. Hoje é live para entender o arroz com feijão. Ou, se nós formos responder, vamos combinar assim, Carol. Se você começar a sofisticar demais, eu vou te cortar. Isso. Se eu começar a sofisticar demais, você vai me cortar. Falou, não, hoje a live não é para isso. Hoje a live é para explicar o arroz com feijão, tá bom? Tá ótimo. Ó, já mandaram aqui, ó, minha médica preferida. A minha também. Essa é uma fofa do meu coração. Se eu fosse fazer uma fertilização in vitro, eu faria com a Carol, não teria dúvida disso. Eu tô esperando essa moça aqui que o Davi tá falando. Não esqueci de você. Lembra sempre. Legal, bom saber. Carol, então vamos lá. Eu acho que o objetivo é para nós explicarmos os tratamentos. Isso. Certo? Então nós vamos falar sobre as técnicas de reprodução assistida. Perfeito. Vamos dividir em coito programado, inseminação e fertilização? Perfeito. Vamos degrauzinho por degrauzinho. Perfeito. Então, esses três ou você pretende extrapolar para alguma coisa diferente? Só para eu organizar aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que começar por isso. Tá bom. Então, antes da gente falar sobre coito programado, depois inseminação e sobre fertilização, vamos fazer um resumo da diferença entre os três? Vamos. Podendo resumir em 1 minuto, para você explicar qual é o objetivo do coito programado, qual é o objetivo da inseminação, qual é o objetivo da fertilização. Aí depois nós discutimos com um pouco mais de detalhes sobre cada um. Depois a gente destrincha. Então vai, visão geral. Como que você diferencia e explica para os seus pacientes a diferença entre os três tratamentos? Perfeito. Coito programado ou relação sexual programada é a indução da ovulação ou checar o dia da ovulação e orientar aqui do consultório o casal namorar em casa na hora certa. Existem algumas condições que não deixam isso acontecer, então a gente vai ajudar.
Então é o namoro, gestação espontânea, acontecido na hora certa, ajudada por nós com o reloginho, com o cronômetro na mão, para ajudar nos times da natureza. Inseminação? Inseminação é a mesma coisa, tudo igualzinho no começo. Checar a ovulação, olhar no time certo da natureza. E aí, na hora de namorar, ao invés de namorar, o parceiro vem colher o sêmen aqui no FIVMED, ou é um sêmen de doador, vem colher o sêmen no FIVMED e a gente vai usar uma técnica de separação dos melhores formas dos espermatozoides. E nós vamos encurtar o caminho, a trajetória do espermatozoide ao invés de ser da vagina até o óvulo, é de dentro do útero até o óvulo. FIV? Antes disso, ambos esses primeiros 2 tratamentos, a gestação vai acontecer na trompa, naturalmente. Por isso que a gente chama de tratamento de baixa complexidade. Tratamento simples, tratamento onde o encontro do óvulo com o espermatozoide acontece na natureza, naturalmente. E na FIV? Na FIV, a grande diferença é que o encontro do óvulo com o espermatozoide acontece no laboratório. Por isso que vira um tratamento de alta complexidade, que depende da gente estimular aquela ovulação de uma maneira muito mais potente do que a gente faz nos tratamentos de baixa complexidade, retirar os óvulos de dentro do ovário, fertilizar eles com sêmen aqui dentro do laboratório, cada óvulo com cada espermatozoide. Existem 2 técnicas para isso, mas isso não vem ao caso. Formar o embrião aqui no laboratório e devolver ele para o útero. Ou seja, nós seremos uma grande trompa. Tudo que a trompa faz nos 2 tratamentos de baixa complexidade, nós aqui do laboratório do FIVMED faremos pela paciente. Aumentando essas únicas chances que a gente tem no coito programado e na inseminação por uma ovulação só, porque ao mesmo tempo a gente não pode engravidar de um monte de bebê, mas aqui na FIV a gente pode ter um monte de bebê, né? Com certas regras, mas um monte de bebê, para a gente aumentar a taxa de gravidez, porque tudo que a gente tem lá isoladamente no coito programado e na inseminação, a gente vai ter multiplicado por aquele número de óvulos que a gente conseguiu na fertilização in vitro. Boa. E aí? Vou tentar resumir em 30 segundos. Vai. Vê se está certo. Coito programado. Nós induzimos ou acompanhamos a ovulação da mulher para falar o dia certo, isso por ultrassom, para falar o dia certo do casal namorar em casa. Isso. Inseminação. Eu acompanho ou induzo a ovulação da mulher para chegar ao dia certo, para coletar o espermatozoide do marido e dar um empurrão nos espermatozoides para aumentar a chance de engravidar em casa. Né? Então, assim, mas ainda vai engravidar naturalmente. FIV. Nós acompanhamos e induzimos a ovulação da mulher, retiramos os óvulos, formamos os embriões lá no laboratório, pego o embrião pronto e coloco dentro do útero. Perfeito. Em curto caminho. Isso aí. Coito programado. Quem precisa de coito programado? Eu tenho... eu quero tomar um indutor para induzir minha ovulação, então, quando você vai... Vou mudar minha pergunta, Uhum. Em vez de perguntar direto coito programado, eu vou perguntar assim, ó. Como é que funciona? Você está num shopping, numa loja, que o paciente vai ter esses 3 tratamentos, e vai chegar para você e vai falar assim, eu opto por esse daqui. Não, eu quero optar por esse aqui, eu vou optar por esse aqui. Então, essa é uma escolha do paciente, ou é uma decisão do médico indicar, e quando que você pensa em indicar esses tratamentos? Nunca é uma decisão só do médico, é uma decisão compartilhada, porque nós vamos ter que explicar os pré-requisitos de cada tratamento e às vezes tem aquele produto que você não pode pegar da prateleira, não vai te servir, não vai funcionar. E então a gente vai orientar qual é a paciente que pode lançar mão do coito programado. Tem as melhores indicações, as indicações médias, as indicações fraquíssimas, onde a gente não vai poder pegar esse produto da prateleira nunca. E assim por diante com todos os tratamentos. Então o coito programado é um tratamento que tem a sua melhor performance para paciente que tem síndrome do ovário policístico ou qualquer fator que causa uma ausência de ovulação, uma dificuldade natural de ovulação espontânea.
Então, aquela paciente que conta da menstruação no dia de São Nunca. Fevereiro, a última, depois eu induzi em julho, menstruei de novo, só com remédio. Então, eu não consigo ovular sozinha. Então, esse casal nunca vai conseguir descobrir que dia namorar, porque a ovulação, apesar de ter o potencial dentro daquele ovário, não está sendo amadurecida e liberada por uma dificuldade de regulação hormonal dessa ovulação. Então, é o melhor paciente para pegar isso no shopping é a paciente com ciclos irregulares. Perfeito. Então, você é uma paciente que não ovula, você quer induzir a ovulação, acompanhar com ultrassom, confirmar, né, que ovulou, porque esse é um dos problemas de quem não está acompanhando com ultrassom, né? Você acompanha com ultrassom, confirma que ela vai ovular, quando ela vai ovular, de quantos e fala ela vai ovular? De quantos ela vai ovular, e fala para ela, ó, você vai ovular na quinta-feira, namora terça e quarta. Né? Então você tem a precisão do tratamento de orientar os dias certos para namorar. Exatamente. Legal, legal. Essa é uma boa indicação, né? Temos outras. Agora, mulheres que já ovulam naturalmente, já tem o ciclo regular certinho, 28 dias, 30 dias, ela tem indicação? Ela está na indicação alta, média ou baixa aí na sua opinião? Isso aí. Aí, se ela ovula direitinho e não está engravidando, a gente vai entrar em outro capítulozinho, que é aquela esterilidade sem causa aparente, o ESCA, ou ISCA, como algumas pessoas chamam. E aí a literatura tá louca para descobrir, ter certeza absoluta se induzir a ovulação, ou seja, para mim, é chover no molhado, eu vou induzir a ovulação dessa paciente, se ela já faz isso sozinha, isso melhora, né? Ou se eu espero mais um pouquinho, melhor esperar mais um pouquinho, né? Então, aí começam as indicações não tão boas, não são proibidas, né? Vamos lembrar quais são os pré-requisitos básicos do coito programado para quem pode e para quem não pode de jeito nenhum. Depois a gente vai falar para quem é melhor ou menos melhor. Mas quem pode é trompa aberta, sêmen normal ou quase normal. E a ovulação que a gente consegue fazer com que ela aconteça. Então tem essas 3 coisas, pode fazer coito programado. Que vai ser bom para você é outra coisa, né? Então essa paciente que só tem a falta de ovulação vai ser ótimo. E a paciente que tem esterilidade sem causa aparente, que ela ovula direitinho. Eu tenho sintomas ovulatórios no 14º dia, 15º dia do ciclo. Eu me beneficio de coito programado? É uma bela pergunta, né? Eu quero ouvir você também. Mas tem alguns trabalhos dizendo que a esterilidade sem causa aparente, se você espera mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho? Tem uma porcentagem que aí chega entre 10% e 27% das pacientes que conseguem engravidar espontaneamente, mas que a comparação com essas esperas espontâneas, sem fazer nada, e o coito programado ou a inseminação, tem um certo benefício. Mas, eu não faço coito programado para quem tem ciclo ovulatório. Eu também não, mas eu estou te dizendo que eu não gosto. Não, sendo prático. Não, uma live sendo prático. Isso né? Assim, eu sempre falo, né? Assim, a gente tem que, é legal trazer, eu faço isso com frequência, você também, a opinião científica, então para o casal ter um norte, até porque fica aquele negócio, o médico fala uma coisa, outro médico fala uma coisa, ó, a opinião científica é essa, é isso que a Carol falou. Eu não faço. Eu não vejo benefício nenhum em fazer coito programado para quem tem ciclos ovulatórios. Você já gera expectativa, gera ansiedade. Qualquer coisa que você faça, você está mexendo com o aspecto emocional do paciente também. Então, eu não indico. A inseminação, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Aí já entra no gancho da possibilidade. E eu vou aproveitar, passou uma pergunta aqui, eu não vou me lembrar do nome de quem colocou, deve estar aqui no histórico, mas perguntaram assim, mas e quando o sêmen está alterado? E se o sêmen tiver uma alteração? Como é que fica? Ainda dá para insistir com coito programado? Davi, eu tenho, teoricamente não, coito programado é para um sêmen normal, né? Mas de vez em quando a gente tem indício de gestação com sêmens pouco alterados ou moderadamente alterados.
mas são gestações raras, na minha opinião, são gestações raras. Então, quanto você pode depositar as suas fichas nisso e causar essa espera e ter um gasto energético para esse tratamento com sêmen alterado, e ninguém está fazendo coito programado com sêmen alterado com 6 meses de infertilidade. É frequente os casais já terem um tempo grande. E aí, eu gosto dessa expressão, chover no molhado em alguém que já tem essa bagagem toda, eu acho muito difícil. Com sêmen alterado, eu não indico mesmo. Eu só penso em alguma abordagem com sêmen alterado quando a alteração é discreta e tenho vários policísticos. Isso, aí sim. Né? Bom. Aí sim, né? Aí dá para fazer, né? Porque assim, se você está investigando, é isso que eu bato tanto na tecla. Se você está investigando os fatores de fertilidade e achou um problema no sêmen, não é tratando a ovulação que você vai corrigir o problema. Isso, boa. Assim, Mas então, se esse óvulo nunca foi exposto a esse sêmen, a gente pode corrigir o óvulo para tentar ver se há uma interação boa, né? Aí daqui a pouco, eu acabei de atender uma paciente, faz 5 minutos que eu acabei a consulta. O paciente foi lá, fez o exame, esterossalpingografia, obstrução tubária, unilateral, obstrução tubária. Foi no médico, indicou o quê? Indução do coito programado. Eu falei, gente, não. E ela tem ciclo certinho. Então, eu procurei, achei um problema na trompa, vou tratar do quê? O ovário. Eu falei, não, você achou o problema na trompa, você tem que tratar a trompa. Você achou o problema no sêmen, você tem que tratar o sêmen. Achou um problema no ovário, você tem que tratar o ovário. Não achei o problema, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí você atira no escuro. Tá? Mas quando você achar o problema, a conduta e o direcionamento técnico, propedêutico e assistencial deve ser direcionado para o problema que você encontrou. Né? Então, se o problema é masculino, nós vamos indicar alguma coisa que ajude a parte masculina. Daqui a pouco a gente fala isso. Só para a gente encerrar coito programado. Como é que você faz na prática o tratamento? Falou, quando você menstruar, você toma isso, marca ultrassom, que dia você marca ultrassom? Como é que você faz aí no seu dia a dia? Depois, se eu tiver alguma opinião, eu trago também. Mas como é que é? Eu sou seu paciente, estou aqui, doutora Carol, nós vamos começar, decidimos, vamos fazer coito programado. E agora, o que eu faço? Aí, o coito programado, frequentemente, para mim, está associado à indução da ovulação. O coito programado em ciclo natural, eu acho que não faz sentido nenhum, porque no ciclo natural é só orientar ela em casa, ela não precisa de mim para nada disso, né? Então, se ela precisa de mim, eu acho que tem que induzir. Tem 3 maneiras de induzir a ovulação. Uma que eu não faço mais quase nunca, não vou falar nunca, porque esses dias eu fiz e a paciente engravidou, que já tinha uma bagagem de ter engravidado assim, que é o uso do citrato de clomifeno, que por muitos anos era a primeira opção na indução da ovulação, mas ele é bom para o ovário e menos bom para o endométrio, para onde o bebê vai implantar. Então, eu acho que melhora, porque induz bem a ovulação, mas aí piora a implantação. Então, existe uma opção já, ele, que é o letrozol. O letrozol tem a mesma função, indução da ovulação, ele tem uma característica de ser mais monofolicular, ou seja, crescer um folículo único, que Não, já tá complicando aí, Carol. Complicando, tá bom. Não. Letrozol ou simplifica aí. clomifeno. Clomifeno, letrozol. Clomifeno que você não gosta muito, letrozol que você gosta mais. Isso aí. Basicamente, eu resolvo a grande maioria das minhas induções com letrozol. Por custo, por várias outras razões da estimulação mesmo, facilidade, tranquilidade, né? Por ser via oral. Em alguns casos, a gente não dá conta de um ovário policístico muito cabeludo, não responde com um indutor via oral, às vezes tem que passar para indutor injetável, que aumenta o custo, desconforto, risco de hiperestímulo, ou seja, de virar uma indução muito exagerada para isso. E aí acompanhamos com ultrassom. Basicamente, a gente faz ultrassom no 9º, 11º, entre o 11º e o 14º dia do ciclo, não do uso do remédio. Do uso do remédio, eu uso do 2º ao 6º, mas pode usar do 3º ao 7º, do 4º ao 8º, né? Eu gosto mais do 2º ao 6º. E aí, a hora que eu checo que tem um folículo dominante, que naquele ovo, que é o nosso ovário, é uma bolona única, preta, única ou dupla, né? Pode ovular 2 vezes e a gente aumenta o risco de ter uma gestação gemelar. A orientação de
fazer com que esse folículo rompa, liberando o óvulo para a paciente ter relação sexual. Então, isso dura mais ou menos de 11 a 14 dias. Fazemos a indução do rompimento do folículo, isso se chama trigger, e aí orientamos a paciente a ter Você relação aplica injeção por trigger, Eu aplico, Davi. Prodromon ou Vidrel, é isso? Prodromon ou Vidrel. Então, você viu lá o folículo, você faz o trigger quando o folículo, você aplica a injeção quando o folículo tem que tamanho? De 18 a 21. Tá. 18 E a aí você 21. aplica a injeção e fala pro casal? Em 37 horas o folículo deve romper, mas eu gosto que a relação sexual seja um pouco antes desses 37 horas, para que na hora da ovulação acontecer, que aquela trompa e aquele ambiente peri-ovário esteja inundado por sêmen. Ele é rápido, né? Mas eu não gosto que seja muito perto não do momento da ovulação. Como é que eu faço? Sim. Eu não tenho preconceito nenhum com clomide. Não tem, Uso Davi. mesmo. Nem zero. 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 Assim, pode ter efeito endometrial? Pode. Pode atrapalhar muco? Pode. Não quer dizer que vai. Você suspende, se ficar fino, você suspende e muda de método ou você segue com coito programado 6 meses? Não. Assim, eu uso muito letrozol também. Uhum. Mas eu não tenho preconceito nenhum com clomide. Entendi. Tá? Preconceito zero. Então, hoje, a minha primeira linha também é com letrozol. Tá. Mas não hesito muito. Às vezes o paciente... porque o letrozol é mais carinho que o clomide ainda, tá? Sim. Deve custar o quê? Uns R$250 a caixinha, né? Mas o 250 reais, só que ele vem 40 comprimidos. Então, lógico que a gente quer que a paciente engravide no primeiro e perca todos esses comprimidos. Boa. Mas se ela não engravidar, fica mais ou menos parecido. Que eu acho que o citrato de clomifeno deve custar uns 70, 80 reais, mas só vem 10 comprimidos, né? Então, Mas por assim, comprimido é já parecido. usei muito, mas já usei muito clomifeno como primeira linha de tratamento, muito em várias gestações. Sim. Então, assim, não vamos taxar, coitado do clomifeno, né? Que ajudou tanta gente por tantos anos, né? E agora ninguém mais quer. Assim. Então, eu gosto. Mas então, eu tive uma impressão que minhas pacientes estão engravidando melhor com letrozol do que com eu gosto. É só para também não... Eu falei só para não taxar que o clomifeno funciona. Que estão fazendo isso na internet. Eu tenho um monte de paciente falando, doutor, não pode usar clomifeno de jeito nenhum. Achando que o médico que prescreveu clomifeno para ela fez coisa errada. Não, de jeito nenhum, gente. Isso. Tá tudo certo usar o clomifeno, tá? Então, como eu faço? Menstrua, mesma coisa. Ou clomifeno ou letrozol do 2º ao 6º dia, gosto também. Faço ultrassom entre o 10º e o 12º dia. Espero os folículos chegar a 17, entre 17 e 20, e não faço trigger. Eu não fiz durante um tempo, Davi, mas agora eu pirrei com o trigger. Eu não faço, na maioria das vezes, não faço trigger. Eu oriento fazer o teste de farmácia lá de ovulação, para ter certeza, porque se ela fizer o teste, eu deixo meio engatilhado, vamos falar assim, não é que eu não faço. Eu deixo engatilhado. Se o teste de ovulação, se o folículo já está entre 17 e 20, o teste de ovulação deu negativo, aí eu deixo acontecer naturalmente. No contrário, eu aplico a injeção. Eu posso dizer que a grande maioria dos casos ovula naturalmente. Sim, mas sabe por que eu fui mudando? Eu nunca usei. Por que eu comecei a usar mais frequentemente? Porque, primeiro, que a fita de LH é cara. No final, às vezes, fica tão ou mais caro do que o trigger. É um primeiro ponto. Segundo ponto é que tem paciente que ovula com folículo de 17 e paciente que ovula com folículo de 25. No meu acompanhamento, mais frequentemente, pacientes de coito programado ovulam mais tardiamente, com folículos muito grandes. E aí, eu acho que fica relação sexual, um acompanhamento muito longo com relações sexuais até o 16º dia, causando mais estresse. E a única vantagem para mim do trigger não é taxa de gravidez. É a segurança. Ajustar o dia. Ajustar o dia. Porque eu acho o coito programado adorável, mas uma das características muito ruins para mim é deixar robotizada a relação sexual. E com muitos eventos. Eu quero que aquele casal namore uma vez para essa função, o resto quando eles quiserem. Então é mais por isso do que, né, para a taxa de gravidez. Com relação à parte financeira, né, às vezes
eu oriento pacientes, eu faço um ambulatório, eu induzo sem monitorar eu, né? Então, às vezes a paciente vai no ultrassom, faz ultrassom, e eu vou falando para ela, vai fazendo ultrassom a cada 2 dias para você ir vendo. Mas aí ela começa a namorar lá no 11º dia, ó, segue até o 19º, sem parar, né? Exatamente, Então, só os para dois checar caminhos o número de possíveis. folículos. O objetivo é dizer que os dois caminhos, as duas formas são Isso possíveis. aí, Com exatamente. injeção, sem injeção. O fato de não usar a injeção não quer dizer que você não vai ovular, né? Então, assim, e o mais importante, como a Carol disse, é namorar antes da ovulação, porque depois que ovulou, a chance de gravidez é mínima, certo? Isso vai valer para a inseminação depois também. Isso aí. Acho que respondemos coito programado. Para mim, se alguém tiver alguma dúvida de coito programado, manda aqui. Só número algumas... de folículos, né? Número de folículos, acho que a gente não falou. Depois de 1, 3. 2, acima de 3 cancela. Acima de 3 cancela, né? Tem que cancelar. Eu costumo falar, 1 tá tudo certo, 2, melhor ainda, para aumentar a chance, 3 eu negocio. Isso. E aí, o que nós vamos fazer? 3 eu negocio, 4 eu nem Isso, negocio. 4 Tá nem cancelado. não tem discussão. Isso aí. Até para sintetizar, isso vai valer a mesma coisa para a inseminação depois. Isso aí. Certo? 1 tá tudo certo, a maioria das minhas gestações foi com folículo único, não tá ruim não. 2, melhor ainda, aumenta um pouquinho a chance. 3, eu negocio. Ó, e aí, vamos arriscar ou não vamos? 4, não tem negociação. Está cancelado o tratamento. Por quê? Porque a gente não tem controle algum do que vai acontecer lá dentro. Depois que você namorou, ou eu joguei os espermatozoides para tentar te ajudar a engravidar, eu não sei mais o que vai acontecer. Diferente da FIV, né? Que a gente tem controle absoluto de quantos embriõezinhos eu quero colocar no seu útero. Na inseminação e na inseminação e no coito programado, a gente não tem esse controle. Eu acho que antigamente a maioria dessas gestações multigemelares vinham de tratamentos de baixa complexidade, né? Achando, não vai romper, tem outros que estão um pouquinho menores, de repente aparece aí quadrigemelar. Quais são os pré-requisitos para fazer uma inseminação? Boa. Pré-requisito para fazer inseminação é trompa aberta e sêmen normal ou com alterações leves. A literatura diz moderada. Eu acabei de receber um beta de uma paciente hoje, 46, positivo, depois de uma inseminação que tem uma trompa obstruída e tem um sêmen com várias alterações. Motilidade alterada, morfologia alterada. Ou seja, eu fiz assim, ó. Meu Deus. Hoje eu olhei 10 vezes o beta. Não é possível. É possível. Mas os pré-requisitos. Sêmen normal, quase normal. Boa. E eu uso um terceiro critério. Qual? Tempo de infertilidade. Boa. Porque se a trompa está aberta, o sêmen está normal ou quase normal, mas o casal não engravida há 5 anos, a inseminação vai ter baixa taxa de sucesso. Boa. Ótimo. Há quem diga 3 anos. Então esse cutoff aí de 3 anos ou 5 anos é meio divergente. Então, acima de 3, eu já começo a olhar torto. Isso. Converso bem com o casal. Acima de 5, já nem olho para ela. Se a mulher tem ciclos ovulatórios, ela ovula naturalmente. Trompa aberta, sêmen normal ou quase normal. E o casal não engravida há 5 anos, eu não acho que é só dando um empurrão para os espermatozoides que vou ajudar esse casal a conseguir engravidar. E a literatura sustenta isso, mostrando as baixas taxas de gestação nesses casos. Então vamos falar dos outros quesitos interessantes para indicar inseminação, mesmo na paciente que ovula. Eu acho que idade favorável, Boa. um sêmen normal, quase normal, não ser uma alteração muito severa, idade boa, a ausência de endometriose é um fator muito, apesar de endometriose não ser um fator que proíbe a gente fazer inseminação, não ter indício de endometriose melhora muito a taxa de inseminação. E um fator interessante é já essa paciente que engravidou hoje tem um filho, uma infertilidade de 2 anos e meio, 3, mas é uma infertilidade secundária. Eu gostei disso, apesar de descer me incomodando muito, mas o fato de ter tido gestação prévia, eu acho interessante. Avaliando a tuba, assim, considerando isso. Eu tenho uma tromba aberta.
E como é que você faz na prática? E aí, mesma coisa? Mesma coisa. A diferença da inseminação, a prática já da inseminação já começa tendo obrigatoriedade de colher as sorologias exigidas pela Anvisa. Toda vez que vocês forem para o laboratório, qualquer um, sêmen, o óvulo ou os dois, vai precisar ter as sorologias que provam que não tem HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTLV. Precisa disso, né? Nos últimos 6 meses. Não pode ter uma sorologia mais velha que 6 meses. E aí, lá em cima da hora, precisa ter um Zika vírus do parceiro. Começa essa a primeira diferença entre coito programado e inseminação. A segunda diferença, para mim, a inseminação é igualzinho. Tudo que a gente falou aqui de coito programado, se trata de clomifeno, letrozol ou medicações injetáveis, são as mesmas indicações. O dia que começa, o dia que investiga o crescimento folicular, o limite dos folículos. A diferença é que a hora que eu acho esse folículo de 17 a 21, de 18 a 22, né, mais ou menos a mesma coisa, a gente precisa. Aí, para inseminação, eu gosto muito... Boa, Davi. Eu gosto muito... Olha lá, inseminação. A inseminação, ao invés de ter essa ejaculação no fundo do saco, que é ali pertinho do colo, a gente ultrapassa o colo, ultrapassa essa barreira do colo, encurtando, quase andando aí metade do caminho na dificuldade do sêmen até chegar lá na trompa. Além disso, a gente está selecionando as melhores formas, os melhores espermatozoides da amostra. Então, além disso, nós vamos colocar esses espermatozoides, os melhores, os mais selecionados, num meio de cultivo nutritivo, que ajuda, né, a chegar. Então, nós estamos tanto ajudando, tirando os espermatozoides móveis que podem atrapalhar, quanto passando essa barreira do colo, que é uma barreira natural, né? Inclusive, a gente não falou aqui das indicações, mas além da paciente que não ovula, e o sêmen normal ou quase normal e a esterilidade sem causa aparente, nós temos os procedimentos no colo do útero. Quem já operou o colo por alguma razão e perdeu essa anatomia inicial do colo do útero, pode ter benefício, pode estar difícil de subir o espermatozoide ali, então pode ter benefício na inseminação. Então, essa paciente que teve... Pode falar? Não, eu tive uma paciente, então, assim, hoje é para conversar coisas simples, né? Então, eu tive um paciente, quando eu estava tentando explicar a inseminação para ele, a Marisa falou assim, doutor, deixa eu ver se eu entendi bem. É como se fosse a São Silvestre, o espermatozoide. Tem lá os quenianos, que nadam bem, que correm bem pra caramba, tem a galera que corre mais ou menos, e tem os caras fantasiados, que só fica atormentando. Então, o que você faz na inseminação? Tira os caras fantasiados do jogo, tira os caras que não vão correr, tira a galera tira a galera da bagunça, pega só os quenianos e os caras que nadam um pouquinho, que correm um pouquinho melhor, né? E aí você pega essa galera toda, vai lá, passa todas as barreiras que tem para eles e já coloca na boca do gol para eles correrem o melhor que eles podem para poder chegar até o óvulo, né? Legal. Essa barreira do colo do útero, então ultrapassar essa barreira do colo do útero, nós temos que entender que só isso aqui, só esse caminho aqui, já retira do jogo mais de 90% dos espermatozoides. Então, a entrada do útero retira do jogo mais de 90% dos espermatozoides. Então, quando tem um fator masculino leve, só nessa entrada aí você já limitou muito os espermatozoides chegarem até lá. Então, passar esse cateterzinho, selecionar os melhores espermatozoides, dar um empurrão justamente no período fértil da mulher, é o princípio básico da inseminação. Boa. Esse desenho eu que fiz na época que fazia com paintbrush. Lembra do paintbrush? Eu lá no paintbrush fazendo desenhozinho do útero para ilustrar, hein? E ele que faz esses banners para live, eu não duvido mesmo que você faça de inseminação maravilhosa. Na época do paintbrush, agora tá fácil com o Canva, agora a gente cria tudo, né? Mas na época não tinha nem isso. Bom, então, do jeito que nós dois falamos aqui, parece que a inseminação é um tiro certeiro, né, Carol? Putz, não tem erro.
vai engravidar. A mulher ovulou no tempo certo, eu calculei o horário. Na inseminação, eu também faço o trigger em 100% dos casos, tem que ser muito preciso mesmo. Uhum. Fez a inseminação, jogou na boca do gol e não tem como errar. Ou tem como errar? Tem super como errar, né? Média de gravidez. Quando a gente fala média, colocando todos os casos, né? É muito ruim a gente passar para o paciente qual que é a taxa que ele tem de engravidar, falando a média com todas as mulheres, com todos os casos. Essa média é classicamente conhecida como 17% por tentativa, mas não é verdade naquela paciente que eu tenho um caso clássico, marido piloto de avião, ela síndrome do ovário policístico, ou seja, ovulava 2 vezes por ano e se encontrava nas outras 2 que não ovulavam. Então, não tem como, né? Então, nessa paciente, a taxa de gravidez é magnífica, é muito, né? Engravidou no segunda tentativa, é muito, muito fácil de engravidar nesse caso. Então, síndrome do ovário policístico, isolada, sem endometriose, sem fertilidade prolongada, com sêmen normalíssimo, não podemos falar esses 17, é mentira. Na paciente com esterilidade sem causa aparente, 5 anos de infertilidade, sêmen mais ou menos, eu acho que a gente deve falar entre 10% e 17% por tentativa. Boa. Quantas tentativas, Davi? Oi? Quantas tentativas? Na literatura, até 6. Boa. E você? Na literatura, até 6. Quando eu estou com o caso em que eu realmente acredito que a inseminação está sendo bem indicada, aparentemente tem até um fator cervical, um fator masculino leve, tempo de fertilidade curto, eu insisto até 3. Eu falo, ó, por quê? Mas aí eu já negocio com o casal antes. Por quê? Porque nesses tratamentos de baixa complexidade, coisa programada em inseminação, nós temos que levar em consideração a taxa de gravidez cumulativa. Uhum. Tá? E aí eu converso com o casal assim também. Falo, olha, se você estivesse em Israel, ou seja, o SUS vai pagar tudo para você, não tem muita conversa. 1, 2, 3, 4, 5 inseminações, se não der certo, no 6º mês eu estou fazendo uma FIV. Então, assim, em 6 meses eu faço uma FIV. Então, eu tento alinhar com o casal. Olha, quanto custa uma inseminação? Custa X. Tá. Cumulativamente, o seu caso de bom prognóstico, com 3 tentativas, eu tenho a chance de 40%, 45% de chegar numa gravidez. Uhum. Tá dentro do seu orçamento, se a gente precisar fazer isso? Tá dentro, doutor. Emocionalmente, você está focada? Porque é fácil falar no começo, mas a hora que vem um primeiro negativo, já dá aquele baque. Tá focado? Estou focada. Então vamos embora, porque depois eu vou precisar de um equilíbrio financeiro e emocional para ir para a FIV depois, se for necessário. Como você fala isso, você fala da matemática, do planejamento do seu tratamento, né? A gente precisa pensar no melhor cenário e no pior cenário. Como vai ser no pior cenário? Como que eu me organizei para o pior cenário, né? Boa. Na prática, então, eu quase não tive paciente que sustentou o desejo de manter a inseminação por 6 ciclos. Eu acho que 3 ciclos... Eu nunca tive. Nunca tive uma paciente que quis, por mais indicação que tivesse, mantendo, que quisesse continuar inseminações adentro, além de 3. Eu também não. Nem por minha orientação. Não. A inseminação tem uma dificuldade muito grande, porque quando você discute o resultado negativo de uma FIV, você consegue esmiuçar o tratamento, né? Olha, aqui o óvulo, o embrião, o espermatozoide, o endométrio, vamos investigar. Inseminação não, depois que você jogou o espermatozoide lá dentro, você não tem ideia. Isso. Mas por que eu me engravidei, doutora Carol? Eu não sei se o espermatozoide foi captado pela tuba, eu não sei se o espermatozoide chegou lá, eu não sei se o espermatozoide conseguiu fecundar aquele óvulo. Se a trompa devolveu o embrião. Se a trompa devolveu, se o embrião se desenvolveu, se ele chegou no endométrio. Então, assim, eu não sei mais nada depois que eu joguei os espermatozoides lá dentro. É a natureza. Então, você perde a capacidade analítica do caso. Uhum. É meio que assim, vamos para a próxima e vamos embora. E aí você tem que ter um critério analítico antes. Uhum. Induzi direitinho, tinha folículo, o sêmen estava bom, inseminei antes de ovular e está tudo certo. Cumpriu os critérios analíticos, repete, vai de novo. Que mais de inseminação? Oi, desculpa. Cortou aqui. O que mais de inseminação? Acho que é isso de inseminação, principalmente porque a gente já está avançando no tempo de fertilização, hein? Você acha? Boa. Tá.
Carol, FIV, de forma sucinta, como é feita? Fertilização in vitro é feita estimulando a ovulação. Habitualmente, não necessariamente, mas habitualmente se começa a estimulação da ovulação numa menstruação, segundo, terceiro dia, e a gente estimula essa ovulação num tempo bem parecido do que é um ciclo natural, 10, 11, 12 dias. Essas estimulações são feitas frequentemente por medicações injetáveis e alguns tipos de ciclo elas são diárias e outros tipos de ciclo elas são mais amigáveis, com uma aplicação única que tem uma duração de 7 dias, mas tem bastante medicação aplicada, subcutânea. E aí a gente vai, o nosso objetivo não é esse 1, 2, 3 óvulos da inseminação do coito programado. É todo mundo ou quase todo mundo que tiver sido preparado para aquele ciclo no nosso ovário. Todos os folículos que se não forem usados aquele mês, morrerão. E outro mês virão outros folículos. Mas no FIV a gente quer usar todos. Só não queremos usar todos quando tem demais. Quando a paciente tem 40 folículos, e aí a gente não precisa de 40 óvulos. A gente dosa essa quantidade de estímulo para ter um número legal de óvulos, que é de 10 a 20 óvulos, a paciente tem uma taxa de gravidez muito boa. No final do tratamento, a gente induz essa maturação final, o trigger. Mas peraí. Eu vou aproveitar que você esmiuçou essa primeira fase, então vou dividir a FIV por etapas. Fechou. Então, primeira etapa da FIV começa geralmente, agora tem que falar até isso, né? Geralmente na menstruação. E aí, quando você menstrua, você vai aplicar essas injeçõezinhas, também geralmente na barriga, aplicação subcutânea. Tranquilo, né, Carol? Essa injeçãozinha aqui é de boa, né? Bem tranquilo. Vai bem, não costuma ser a queixa principal, não. Não aplica essas injeções por mais ou menos 10 a 14 dias, né? E vamos colocar de 9 a 12, né? É o mais comum. Todo dia. Vai lá, aplica todo dia a injeçãozinha. Vou simplificar, tá? Boa. Faz alguns ultrassons. Isso. Quantos ultrassons mais ou menos? De 2 a 4. Nesse período. 2 a 4 ultrassons. Os ultrassons ginecológicos. Você vai acompanhar os folículos crescerem. Isso. Certo? E aí você propositalmente, nesse caso, já induz para ter vários folículos. Mais ou menos de 10 a 20 seria a meta. Isso. Certo? E aí você falou que aplica aquela injeção final lá, né? Isso. Para fazer a maturação final. E aí? 35 a 36 horas depois, a gente vai ter a aspiração dos óvulos feita sob sedação. É um procedimento que acontece dentro do laboratório de reprodução assistida, numa sala de centro cirúrgico com a paciente sedada, não é hack nem nada disso, é uma sedação igual, sedação de endoscopia digestiva alta. A paciente não sente dor alguma no procedimento. O procedimento dura, em média, 30 minutos, mas a estadia da paciente na clínica dura, em média, 2 horas. E aí, esse tubo de ensaio que o Davi está mostrando é o líquido folicular, aquele pretinho que está aparecendo no ultrassom, é o líquido que contém um óvulo, cada folículo contém um óvulo dentro. A gente, sugando todo esse líquido, o óvulo vem junto por dentro da agulha. Muito fininho, porque então, o óvulo a agulha é muito pequenininho. Tá aqui, né, Carol? Oi? Você faz ultrassom, a agulha está aqui, né? Você faz ultrassom transvaginal. Isso. Tá vendo a agulha acoplada aqui, ó? A agulha tá acopladinha aqui em cima do ultrassom. Então o paciente pergunta, tem corte? Não tem corte? Não tem corte. Não tem. É um ultrassom. Mostra aí com a agulhinha na imagem ponta. da agulha no ultrassom, Davi, como a gente vê. Aqui, ó. Essa aqui que você tá dizendo? Isso. Tá. Então, aí você vai com a agulhinha e tá vendo, ó? O folículo tem um óvulozinho ali, ó. Ó o óvulozinho aqui, tá vendo? Aí você tenta aspirar esse óvulo que vai pro tubo de ensaio. É tranquilo, né, Carol? A coleta tem alguns cuidados. Não vou entrar agora em detalhes. Isso, depois, então, não é um procedimento de baixa complexidade, com baixa taxa de desconforto e baixa taxa de complicações. Bom, então, você fez, vamos voltar lá para o nosso negocinho. Você fez a indução da ovulação, acompanhou com as injeções, viu o crescimento dos folículos, aplicou a última injeção, fez a coleta dos óvulos. E aí, os óvulos foram para o laboratório. O que você quer fazer agora? Nesse dia, o marido, ou parceiro, ou o sêmen de doador o sêmen vai ser colhido por masturbação, quando isso é possível. Em alguns casos,
não existe sêmen no ejaculado, a gente precisa retirar esse sêmen por procedimentos cirúrgicos, mas também aí eu acho que isso é muito rebuscado. Vamos lá, tivemos o sêmen e vamos juntar cada óvulo com cada espermatozoide. Boa. No dia 0 de vida do embrião. O embrião é cultivado hoje em dia, na sua melhor performance, até o estágio de blastocisto. Mas peraí, você vai falar, antes de falar do cultivo embrionário. Então, agora você quer fertilizar, você quer formar o embriãozinho. Quero formar então, o embrião. Existem essas duas técnicas aqui, né? Isso você aí. vai injetar o espermatozoide dentro do óvulo, que é a técnica de mix, ou até mesmo deixar o óvulo ser fertilizado naturalmente pelo espermatozoide, né? Igual na natureza. É a técnica de FIV. Aqui, ó. A FIV e a ICSI aqui, ó. Ficou legal, né? A ICSI e a FIV aqui. Então, o laboratório que vai decidir qual técnica vai utilizar. Aí você formou o embrião, certo? Aí formou o embriãozinho. Vamos para eles aqui. Vamos aí. E aí? Como é que você vai cuidar dos seus embriõezinhos? O embrião vai ser cultivado até o estágio de blastocisto. Então, essa sequência, a primeira foto da esquerda é o óvulo fertilizado, ele começa a se dividir, entrar em estágio de clivagem ali com 8 células depois. Aí ele vira mórula, que é o embrião habitualmente do 4º dia de vida, a terceira e a 4ª foto. E aí ele vira blastocisto. Muitos embriões, alguns embriões vão ficando pelo caminho, né? Eles não sobrevivem nem a essa fase inicial de vida. Então, alguns óvulos que são fertilizados não chegam a blastocisto, fazendo uma seleção natural para a gente. Lá de 12, 10 óvulos que a paciente teve, a gente teve no final 3 blastocistos, 4 blastocistos, que é esse penúltimo embrião. É essa fase de vida que o embrião vai ficar com a gente no laboratório. Ou preparado para já logo voltar para o útero materno, isso chama transferência de embrião a fresco, ou ele vai ser congelado nesse estágio para a gente preparar de outras maneiras essa casinha, esse endométrio, para transferência de embrião descongelado. E naquela última foto, volta lá nos embriões, Davi. Essa última foto, o embrião está saindo da capa protetora, ele está fazendo uma abertura da capa protetora para ele grudar, né? Entrar no endométrio para causar gestação. Então, são todos os estágios embrionários e esse é o imediatamente anterior à implantação. Normalmente, esse estágio, o embrião já está dentro do útero materno para ele conseguir implantar. E a transferência? A transferência é um procedimento sem sedação, realizado ou 5 dias depois da punção, ou num ciclo posterior ao ciclo de estimulação, quando a gente prepara o endométrio, no dia certo descongela o embrião e transfere o embrião para dentro do útero, sob visualização ultrassonográfica, tem lá esse ultrassom apertando a barriga da mãe. Nós passamos o espéculo, olhamos o colo do útero e pelo colo do útero passamos um catéter de transferência que guia a entrada dos embriões até o lugar que normalmente na natureza eles seriam deixados pela trompa, que é o fundo da cavidade uterina, onde o endométrio é mais receptivo, onde ele tem mais chance de implantar. Deixamos o embrião lá, essa imagem é acompanhada por ultrassom para a gente saber exatamente em que lugar a gente está deixando. E aí está terminado o seu ciclo de FIV. Estamos aí esperando alguns dias para o beta-HCG e para saber se engravidou ou não. Então, em resumo, você menstrua, aplica as injeções, acompanha os folículos, faz a coleta dos óvulos, congela ou transfere a fresco ou congela e transfere no ciclo posterior. 12 dias depois, 10 a 12 dias depois, você faz o teste de gravidez aí e torce por um resultado positivo. Porque agora é garantido, né, Carol? Pô, agora você pegou o embriãozinho pronto, selecionado, blastocisto, endométrio. Agora é certeiro. Agora é caixa, 100%. Você imagina como ia ser boa a nossa vida? Já é tão boa, mas imagina como ia ser boa a nossa vida se fosse isso. É, né? Porque o que nós gostamos mesmo é despachar paciente corredora fora, barriguda, para viver uma vida igualzinha à de todo mundo que engravidou espontaneamente.
E é isso mesmo, né, que acontece. Mas não é 100%. Por que, Davi, que não é 100%? Porque para você engravidar, você precisa de um bom útero e um bom embrião. Não é fácil ter um bom útero, não é fácil ter um bom embrião. Especialmente o embrião é uma variável que nós não temos o controle absoluto. Por quê? Porque ele depende de um óvulo perfeito e um espermatozoide perfeito. E de Quando um a idade da mulher... desenvolvimento perfeito desses dois óvulos espermatozoides É a combinação, né? Combinação. Então, por exemplo, só a idade da mulher já diminui muito a chance de eu ter um óvulo perfeito. Aos 40 anos de idade, a sua chance de ter um óvulo perfeito é de 30%. Entendeu? E aí, só os 70% dos óvulos já não são mais perfeitos. Então, eu consegui 10 óvulos, putz, às vezes 3 são bons só. E existe uma condição aleatória. Então, a chance de gravidez por FIV, ela pode variar muito, de acordo com a idade da mulher, de acordo com o fator de fertilidade. Às vezes tem fatores de fertilidade que vão mexer com a qualidade do sêmen, que vão mexer com a qualidade do óvulo, vão mexer com a qualidade do endométrio, e aí a chance de sucesso não alcança essas chances de gravidez. Você concorda que, grosseiramente, a taxa de sucesso depende muito de 3 grandes fatores: da idade feminina, do número de óvulos produzido, da qualidade do sêmen. Tem outros fatores, mas que entram com um peso menor. Então, quando esses 3 fatores arrasam, a taxa de gravidez normalmente arrasa. Quando os 3 fatores o endométrio, né? E o endométrio. Sim, sem dúvida. O endométrio também. Mas eu acho que... Mas, como você falou, é algum item um pouco mais controlável do que a formação de embrião, né? Então, isso a gente consegue escarafunchar e, na maior parte das vezes, melhorar muito, né? O embrião é que não depende muito, né, da nossa estimulação. Mas é importante esse entendimento das chances, até para planejamento, porque tem pacientes que falam assim, ou o paciente fala, ou eu falo para o paciente, olha, se eu tivesse um tratamento que fosse 100% assertivo, seria tão mais fácil, porque, olha, eu tenho uma paciente que trabalha com agropecuária, olha, doutor, não, meu filho não pode nascer tem que nascer nas entre-safras, porque nessa época de colheita não dá. Ela falou, olha, não dá para ser assim. A gente pode planejar, mas assim, a gente não tem controle absoluto. Então, a gente tem que trabalhar. Às vezes, passar pelas baixas complexidades. Eu vou pular direto para a FIV. Eu costumo ser muito sistemático, por sinal. Quando o paciente tem indicação de baixa, eu não pulo direto para a FIV. Por quê? Porque eu não vou voltar depois. Isso. Fiz uma FIV, não deu certo. O que eu vou fazer agora? Inseminação? Eu falo, não. Então, eu cumpri as etapas. Quando chegar na FIV, eu só paro a hora que o seu bebê estiver no colo. Mas daí é lá na FIV que a gente vai ficar trabalhando as variáveis. Né? Isso aí. Então, eu costumo ser bem sistemático quando eu tenho que escalonar da alta para baixa complexidade. Gostei, hein, Carol? Adorei essa live aqui. Também. Eu vou deixar a abertura para alguma outra pergunta. Eu não consegui acompanhar muito se passaram perguntas por aqui, mas eu acho que passaram das que eu vi. Estava fugindo um pouquinho do tema. Peço desculpas por não ter respondido, mas só para poder ser sistemático na orientação. E deixo também para você colocar alguma condição final. Nós estamos nos aproximando da nossa 1 hora. Eu acho que a principal condição final que eu vejo no olhar dos 3 tratamentos é programação do tempo e da idade, né? Eu ainda vejo paciente chegando aqui dizendo assim, ó, eu fiquei lá no serviço público, na Unicamp, fiz um monte de ciclo de inseminação, e agora caiu a minha ficha, já foi muito tempo, 6 anos tentando de infertilidade, agora eu faço FIV, agora eu tô convencida. Mas aí ela tá com 41 anos e ela ainda tem, eu vejo os pacientes ainda tendo a tábua de salvação na FIV. Eu posso fazer o que eu quiser, demorar o que eu quiser, e aí eu vou para a FIV e eu vou engravidar. Então, para mim, essa sequência é muito importante, precisa ser muito bem feita e equacionar o tempo que se gasta, porque, infelizmente, a gente pode estar muito bem de saúde, mas a idade para o nosso ovário é implacável. Show, hein? Eu costumo falar assim, olha, nunca comece nenhum tratamento sem responder 4
grandes questões. Uhum. Idade da mulher, tempo de infertilidade, causa da infertilidade e reserva ovariana. Idade, tempo de infertilidade, fator de infertilidade e reserva ovariana. Porque se você fizer escolher, meu fator é ovários policísticos. Uhum. Tá, mas calma, responde os outros. Meu Isso. fator é tubário. Calma, que idade você tem, qual a sua reserva ovariana, quanto tempo você tem que engravidar. Meu fator é masculino. Qual a sua idade, qual a sua reserva ovariana, é só masculina, quanto tempo você tem que engravidar. Então, sempre olhando esses 4 fatores, sempre olhando os 4 fatores, você vai conseguir chegar no melhor equilíbrio de conduta. Isso aí. Cada Certo? pergunta vai precisar depender das outras respostas em conjunto. Não se responde só. É isso aí. Eu acho Sucesso, que Carol. grande parte que eu recebo muita solicitação assim. Doutora, você faz inseminação? Sim, faço. Eu estou procurando por inseminação. Mas você já passou por um serviço especializado? Você tem indicação de inseminação? Não tenho, mas já é um tratamento tão legal, então eu decidi ir para esse tratamento, né? Então tem bastante disso ainda, como se fosse um produto mesmo. Então eu acho que você conduziu muito bem no escalonamento de como a gente decide isso. E a paciente decide junto, né? Sabendo de tudo isso, hoje ela entende. É muito E o contrário também, né? Tem um monte de paciente, doutor, eu vim para FIV. Vou fazer FIV? Eu falo, não, você não tem indicação de FIV, é coisa programada no seu caso. Então não é uma prateleira, ou não deveria ser, né? Uma prateleira comercial. Para os dois lados, né? O paciente que não quer ou o paciente que quer muito, né? Um tratamento que não é indicado. Então, tem que ter... E às vezes tem que ter ser meio... Pulso firme. Pulso firme para segurar, porque não é tão fácil, não. Isso aí. Parabéns, viu, Carol? Obrigada, Davi. Então, bom, Passaram porque no diversos final a gente elogios acaba aqui. discutindo uns casos aqui, né, com o Dr. Davi, que passa que nem um raio aqui na frente da minha sala e sai que nem um cometa. É muito legal. Eu adoro fazer. Você é demais, arrasou. Recebeu diversos elogios que foram passando aqui. Faço também os meus. Doutora Carol, super profissional, super querida, super carinhosa. Muito obrigado de novo. Obrigado a todo mundo que passou por aqui e deixou o seu carinho também. Semana que vem estamos aí de novo, tá bom? Beijo em todo mundo. Carol, Aproveitem o Davi. Aproveitem o Davi. Se eu tivesse infertilidade, mas eu ia ficar colada nessas lives. Eu assisto. Muito boa. Você é muito interlocutor, né, da ciência. É muito legal. Parabéns. Valeu, Carol. Super beijo, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.